aí, aqui é Gi Carvalho. Hoje eu vou falar um pouquinho de operar day trade com pequeno capital. A maioria das pessoas entram no day trade para operar mini índice e mini dólar, que é o que mais aparece na internet e é o jeito que as pessoas acabam iniciando e perdendo mais dinheiro. Porque com pouco conhecimento, esses ativos, eles exigem um pouco mais de capital. Então, as pessoas querem iniciar com capital muito baixo. Quando o mini índice, o mini dólar tem normalmente um stop de 40, 50 reais por operação se você tiver com um contrato, com capital muito reduzido, meia dúzia de operação perdedora acaba com o seu capital e você está fora. Essa não é a forma mais correta no meu ponto de vista, porque é a que te tira o dinheiro com mais facilidade, mais rápido, vamos dizer assim, enquanto você ainda é iniciante. Então hoje eu vou falar um pouquinho de day trade em ações para quem tem capital reduzido. Ali 200, 400 reais. Lembrando que o ideal é que você tivesse pelo menos R$ 1.000 para iniciar, mas como eu sei que não é o caso de muitas pessoas, eu vou falar um pouquinho de day trade em ações para quem tem esse capital mais reduzido. Então, eu vou mostrar para vocês o que é possível ser feito, como ser feito, a questão de alavancagem, para vocês entenderem um pouquinho melhor e entrar no mercado ou voltar para quem saiu porque perdeu muita grana no day trade de ações. Então vamos falar um pouquinho de como que funciona as operações de day trade com as ações. Vamos falar um pouquinho de alavancagem. Eu já até fiz um vídeo explicando como que faz o cálculo da alavancagem em ações, mas eu vou explicar aqui rapidamente para conseguir entender mais ou menos como que funciona. Então vamos pegar aqui o exemplo da Petro, R$ 24. Então vamos colocar aqui, cada ação custa R$ 24. Então significa que para você fazer as operações, você opera com um lote mínimo de 100. Então, se você colocar aqui 24 vezes 100, aqui é igual a R$ 2.400. Então, teoricamente, você teria que ter R$ 2.400 para cada lote que você quisesse operar. Mas como toda corretora oferece alavancagem no day trade, é claro, tem corretora que dá 30 vezes, outras 40, vai até 50 vezes, vai até 100 vezes de alavancagem. Aí vai depender do ativo e da corretora. Então, você precisaria de R$ 2.400 para cada lote. Só que isso, para você ficar posicionado no ativo, então, como é day trade, você não precisa ter todo esse capital. Então, vamos fazer deixa eu abrir a calculadora aqui para a gente fazer uma continha básica aqui. Então, digamos que você tenha, vamos falar do exemplo da pessoa que me procurou, que está operando com 400, que tem R$ 400 para operar. Então, vou colocar aqui, ó, R$ 400. Como que faz a corretora? A corretora pega o seu capital vezes 50 vezes, né, que é o que a maioria faz. Então, ela te dá um poder de R$ 20.000 para operar. Então, significa que eu tenho aqui R$ 400 e a corretora vai me deixar operar até R$ 20.000 no day trade em ações. Lembrando que ela te permite isso para você entrar e sair da operação no mesmo dia. Você não pode dormir comprado ou vendido. Você não consegue se você não tiver esse capital. Então, igual no caso da Petrobras, qual que é a conta que a gente faz? Então, se eu tenho essa alavancagem de 20.000, eu vou dividir 20.000 por R$ 2.400, que é o preço de cada lote. Então, significa que eu tenho 8 lotes de Petrobras com esse meu capital. Então, você pode operar 800 papéis de Petrobras. É claro que isso seria sua alavancagem máxima. Então, não é inteligente você entrar com tudo isso. E lembrando também, se você tiver a intenção de operar 2, 3 ativos ao mesmo tempo, esses mesmos R$ 400 que foram alavancados em 20.000, você tem que distribuir nos outros ativos. Então, é inteligente você operar com no máximo 200 papéis em cada ativo. E também, né, lembrar que tem que ter uma sobra ali, que em algum momento pode ficar a operação em contra, né? Então, nunca se posicione com todo a capacidade que você tem de alavancagem. Então, entre em 2, 3 ativos, com 200 papéis em cada um no máximo, e ativos com esse preço de até R$ 25, R$ 30 no máximo. Quanto menor o valor do ativo, mais capacidade de operação você tem. Então, vamos falar o seguinte. Então, você tem R$ 400. Mas se eu tenho menos, é a mesma conta. Você vai pegar o capital que você tem, vezes 50 vezes, que é o que a maioria das corretoras oferecem,
para saber qual que é o valor financeiro que eles te permitem dividir pelo valor do lote da ação. Então tá, então vamos falar aqui que a gente vai trabalhar com lote de 200. Então o que que significa? As ações elas se movimentam de 1 em 1 centavo. Eu opero gráfico de Renko e vou mostrar para vocês em gráfico de Renko. Então se o ativo se movimenta a cada 1 centavo, significa que se você tiver com 2 lotes, que seriam 200 papéis, a cada um tique que ele movimenta são R$2 de ganho ou R$2 de loss, né? Dependendo da direção que o ativo está se movimentando. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, vamos pensar sempre em percentual, não vamos pensar em valor nominal, porque se você for ficar pensando assim, ganhei R$20, nossa, mas R$20 é muito pouco, só que R$20 é quanto desse seu capital? Então, é importante pensar em percentual. Hoje a poupança não dá nada, por causa da inflação você perde dinheiro. Se você aplicar em renda fixa, te dá 1,15, 1,20, dependendo da aplicação que você conseguir, ao mês, 1% ao mês. Então, a gente está falando aqui de R$400. Você consegue 20% por dia, 25%, 10% por dia de ganho. É o que eu falei, parece ser pouco dinheiro, mas vamos pensar no percentual e no longo prazo, você acumulando esse capital, isso vai te dar mais capacidade, isso vai crescendo. Então, não vamos nos apegar a essa questão do valor nominal. Então, aqui, eu vou dar alguns exemplos de algumas formas que pode operar o day trade de ações. O que eu mais uso é o cruzamento de médias. Aí eu vou mostrar aqui como que eu faço, qual que é o meu operacional. Eu uso 2 médias móveis, eu tenho vídeo no canal explicando como que é esse operacional no mini índice, mas exatamente a mesma lógica para as ações. A única diferença é que nas ações eu uso 4R, que é o número de Renko, que cada boxinho desse aqui são 3 centavos. Então, a cada box que ele anda são R$3 por lote. Então, como que eu faço a minha operação? Tem as 2 médias aqui, a hora que a média de 9, que é a média roxinha, ela cruzou abaixo, eu faço a minha entrada na abertura do terceiro box. Qual seria, nesse caso aqui, o terceiro box? As médias se tocaram, eu faço a minha entrada. Esse aqui fechou, abriu o segundo, quando vai abrir o terceiro, eu faço a minha entrada. Qual é o meu alvo? Alvo mínimo de 12 centavos e loss de 12 centavos. Significa se eu perder, eu perco R$12 e se eu ganhar, eu ganho R$12. 1 para 1 meu risco e retorno. Isso falando de um lote. Então, nesse caso aqui, eu teria entrado aqui, ele não chegou e 12 centavos contra, foi um box, que são 3 centavos, não chegou a formar o segundo box. Então, aqui ele deve ter dado 5 centavos contra. Aí ele ficou aqui, fazendo esse movimento. E qual foi o máximo do movimento que ele fez? 1, 2, 3, 4 boxes, abriu o quinto. Então, significa que aqui ele andou 3, 6, 9, 12 centavos e começou o próximo antes de reverter. Então, aqui você teria esse alvo de 12 centavos. 12 centavos é pouquinho, sim. É 12 centavos para um lote. Se você entrar com 2 lotes, vai dar R$24. Aí é o que eu falei, lembra do percentual. Se você está operando com R$400, quanto que esses 24 vai representar percentualmente? Então, esse tem que ser o pensamento. Então, esse é um operacional de cruzamento de médias. Então, cruzou, se cruza para cima, aí você vai ter momentos que você vai ter movimentos bem fortes, em outros não. Igual aqui, fez o cruzamento, olha quanto que ele subiu. Subiu bastante. Aqui, no mínimo uns R$40 com um lotezinho só. Só que é claro, não tem esse movimento toda hora em toda operação, mas igual aqui, ó, se estivesse protegendo, continuaria subindo. Então dá para ganhos bem legais. E quando tem loss, o loss é pequeno, então compensa. Então aqui, esse é um operacional de cruzamento de médias. E aí uma outra opção, que é um pouco mais simples, é você considerar topos e fundos para fazer a sua entrada. Então, o que eu analiso para fazer essa entrada? Eu vou deixar a média de 9 também para me nortear para onde que o preço está indo, para eu entender essa dinâmica. Eu vou acompanhar
fundos e topos ascendentes. Aqui fez um fundo, aqui tem outro fundo. Então, ele fez o fundo, começou a subir, voltou, tem a média de 9 aqui, e ele começou a subir. Rompeu esse topo, deixa eu marcar aqui, ó. Rompeu o topo anterior, eu consigo fazer minha entrada. Aí eu pego esse movimento. Se quiser, vai acompanhando. Aí vai de cada um do gerenciamento de querer proteger alguma coisa ou não. Então, essa é uma opção para ser feita também. E você vai conseguir ir defendendo como? Ah, subiu, fez um novo fundo aqui, continuou subindo? Eu coloco o meu stop gain nesse novo fundo, que é normalmente o que eu faço. Ele veio aqui, né? Continuou o movimento e eu tô aqui protegendo. Voltou, não chegou no meu stop, fez um novo movimento de alta, eu subo o meu stop gain para esse novo fundo. E vou fazendo isso até a operação me tirar. Aqui ele subiu de novo, voltou nesse fundo, eu coloco a minha proteção aqui. E ele foi fazendo isso. Em que momento que essa operação me estoparia? Eu subi aqui, a hora que o preço bateu aqui, ele me estopou. Então, eu peguei todo esse movimento de alta nessa operação. Claro, eu não me sinto confortável fazendo dessa forma. Eu prefiro pegar 20 centavos, 15 centavos e sair da operação? Ok. A cada operação você vai ganhar R$ 15 por lote. Então, você pega os seus R$ 15, quando der uma nova oportunidade, igual aqui. Fez um fundo. Esse fundo foi menor. Na próxima entrada, esse fundo está mais alto que esse aqui, você consegue fazer a entrada e pegar esse movimento aqui. Voltou, você sai. Ah, saí com 12 centavos, ok. O próximo, fez um novo fundo mais alto que o fundo anterior, ele vai continuar subindo. Entro novamente, faço a minha operação, protejo o número de centavos que para mim é interessante e vou fazendo isso. E a mesma coisa na queda, sempre tendo cuidado de observar a média, né, para ver se o preço está abaixo da média ou não, para você não fazer igual aqui. Fez um fundo, ainda não rompeu a média, eu não faço a minha entrada nesse box, eu só faço depois que ele romper essa média de 9, então eu só faria a minha entrada aqui. Teve esse fundo, eu espero ele romper a média de 9, aí eu faço a minha entrada. E assim a mesma coisa na queda. Então você consegue pegando 10, 15 centavos. Ah, mas vale a pena por conta dos custos? Vale. Para você entender mais ou menos, não tem como fazer uma conta exata de custos, porque isso muda diariamente, porque tem várias questões que implicam no custo, inclusive de dólar, né, por conta de emolumentos. Então, o que você precisa saber para ter um cálculo aproximado? Você precisa saber o valor financeiro da sua operação. Qual que é o valor financeiro da sua operação? É o número de lotes que você está operando, né? O valor financeiro dele, na compra e na venda. Então, eu estou operando 100 papéis a R$24. R$24 vezes 100, 2.400. Compra. Ah, eu vendi por, sei lá, R$25. Eu dou R$1 o ativo, ok. Então, são R$2.500. Então, 2.400 mais R$2.500. Então, significa que a compra e venda desse lote deu R$4.900. Qual que é o custo da minha operação? Esse custo, 4.900. Qual que é o custo? Custo aproximado. É o valor financeiro vezes 0,0365%. Então, esse é o valor do custo dessa operação. R$1,78. R$2 aproximadamente. Então, você vai comprar e vender e vai ter um custo de R$2. Então, dá para fazer a conta mais ou menos assim. Para cada lote, se eu ganho 10, 8 são custos. R$2 são custos, R$8 de lucro. É mais ou menos essa dinâmica para quase todos os ativos, é só fazer essa conta. Esse é um valor aproximado, não é um valor exato. Por isso que é mais fácil arredondar para R$2 e fica tudo certo. Então, você imagina assim, eu ganhei R$10, 8 eu ponho no bolso, 2 eu vou ter que pagar de custos, né? Porque já veio na nota de corretagem. Então, você consegue. Vão ter ativos, e assim, tem inúmeros ativos, né? Petro é o que dá mais oportunidades, porque é um ativo que se movimenta muito, mas tem a CSN, que eu faço quase que todos os dias, ela também dá várias oportunidades, olha aqui, tem vários movimentos.
O importante é não querer ficar mexendo no stop. Pegou stop, deixa, sai, volta numa outra oportunidade, porque arrastar stop é fim de vida. Então tem a CSN, outra que eu opero bastante é a Amer, que ela também tem um custo legal. E olha como ela se movimenta bem. Olha, sempre movimentos mais longos. Então você consegue, com um lotinho aqui, ganhar R$20. Aí você ganhou R$20 aqui, R$20 aqui, R$40. Se você tem R$400, você já fez 10% em um dia. Que rendimento que dá 10%? Então, é esse pensamento, é esse entendimento que tem que ter. Então, por isso que eu falo, é possível operar com capital reduzido, mas você tem que ter um bom gerenciamento de risco e não ser zoiudo. Não adianta querer ficar rico num dia, achar que vai ficar operando trocentas vezes que você vai acabar devolvendo. Então, determina, quanto que é aceitável de ganho por dia para fazer o meu capital aumentar. E vamos lembrar, o pregão são 20, né, aproximadamente 20 pregões por mês. Se você consegue atingir uma média de R$40 por dia, significa que você vai ganhar R$800 no mês. E você começou com 400. Olha isso. Você está tendo a possibilidade de aumentar exponencialmente esse seu capital. Então, é esse pensamento que tem que ter. Não pensar, poxa, mas R$800 não é nem um salário mínimo, isso não dá para nada. Não pode pensar desse jeito. Principalmente porque quem tem um capital menor tem que entender que o processo vai ser mais lento. Como sempre as pessoas falam, dinheiro chama dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, maiores são suas possibilidades. Só que, claro, quanto mais você opera, mais você coloca em risco seu patrimônio. Se você opera o tempo todo e muito pesado, você vai ganhar muito e vai perder muito, é proporcional. Então, poxa, o coleguinha opera com mil papéis, ele ganha de 100 em 100 reais. Legal, só que ele também perde de 100 em 100. Então, dá na mesma. A diferença é o tamanho da mão. Você está preparado para perder 100 tendo 400? Imagino que não. Então, é assim que tem que pensar. Tem que ser simples e objetivo. Vai ganhar pouquinho todo dia, o 400 vai virar 500, 600, 700, daqui a pouco virou 1000. Aí você pode se dar o luxo de, ao invés de operar com um lote só, operar com 2 ou 3. Outra coisa que você tem a possibilidade, que é algo que eu costumo fazer, é fazer parcial. Para não ficar muito risco, você entra com, um exemplo, 200 papéis. Com 100 você sai com 5 centavos. Só para dar aquela respiradinha e não ficar na ansiedade. E deixa o outro correr. Já traz o seu preço, você sabe que o seu risco de ser estopado é menor. Então você tem inúmeras possibilidades conforme o seu capital vai aumentando. O inteligente é não querer aumentar a hora que começa a dar certo. Que é a hora que você vai começar a devolver todo o seu ganho. Porque é muito comum as pessoas começarem a ganhar e a hora que começa a ganhar já quer aumentar. Não, mas eu estou ganhando R$15, agora eu quero ganhar 30, então eu já vou dobrar. Só que seu capital ainda está ali. Fica um período, um mês pelo menos, veja que resultado que você teve num mês inteiro. Vão ter operações perdedoras, não é toda operação que você vai ganhar. Só que o importante é ir aumentando esse capital. Conforme você vai fazendo isso, aí aos poucos você vai operando maior. Eu ainda não opero com 1000 lotes, eu não gosto, eu não me sinto confortável. Por quê? Porque hoje mesmo, uma operação com 200 papéis deu R$80. Então assim, poxa, mas se você tivesse com 1000, teria dado muito mais. Sim, teria dado. Mas e aquelas que eu perdi? Porque eu tive stop hoje, eu tive operações perdedoras. Então, é muito mais tranquilo eu estender uma operação e saber que eu estou ali ganhando um percentual legal do que ficar na ganância de toda operação. Eu quero isso, ganância eu digo, de acordo com o meu financeiro. É claro que a pessoa que tem um financeiro maior, para ela isso não faz diferença alguma. O que eu estou querendo dizer é para quem opera com capital mais reduzido. Então, é muito mais inteligente fazer dessa forma, que você vai aos poucos aumentando seu capital. A maioria acaba recuperando o prejuízo que vai tendo ao longo dos anos no day trade de futuros, que é a menina dos olhos de todo mundo, mas é onde todo mundo perde mais dinheiro. Inclusive eu comecei por futuros, eu opero o mini índice, o mini dólar eu não gosto muito, eu tenho muito respeito e tenho bastante receio, então eu opero pouco, o mini índice eu já opero todos os dias, mas é onde você tem a possibilidade de uma operação rapidinho, você ganha ali 20, 30 reais, só que também na mesma velocidade você perde. Então você tem que ter um operacional mais ajustado,
levar outros fatores em consideração, outros indicadores, uma informação do que está acontecendo no mundo, para não ficar despreparado, aparece uma notícia, você está na operação e é estopado, sabe, não dá tempo de fazer nada. Então nas ações é ali, tranquilinho, o movimento é lento, dá tempo de você analisar melhor a sua entrada, tomar as suas decisões, não tem uma volatilidade tão grande, com exceção a momentos de notícia também, a fato relevante, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, hoje eu estava numa operação de bife, cadê onde que eu entrei? Aqui, eu fiz a minha entrada nesse ponto, e ele estava andando aqui bonitinho, pá, quando chegou aqui, nesse ponto, o ativo entrou em leilão. Ele entrou em leilão e durante o leilão o preço dele estava aqui, ó. Pensa bem. Eu falei, Jesus, R$1 de diferença. Mas foi durante o leilão e aquilo foi ajustando e quando voltou, ele voltou e ó, foi-se embora. E ó, desceu aqui, pum, foi. Fiz meu tradezinho, saí da operação com gain, tudo lindo. Então é assim, é tranquilo operar as ações, é muito mais fácil, principalmente para quem é iniciante ou para quem está com capital já muito reduzido. Capital reduzido e mercado futuro não vai funcionar. Porque pensa bem, mini índice, mini dólar. Você não consegue ter um operacional com um stop menor que, sei lá, 35, R$40. Não tem como. Então você imagina, entrei. 3, 4 lojas já comeu metade do seu dinheiro. Aí você já começa a entrar com medo e não vai dar certo, vou tomar outro stop, vai acabar, pum, acabou. É rápido assim. Então, nas ações você consegue ir aos pouquinhos, ganhando pouco e aumentando o capital para aí a hora que você já tiver R$1.000, se quiser voltar para o mercado de futuros, volta. Mas eu vou te falar, a grande maioria, a hora que toma gosto pelas ações, dificilmente foca novamente em mercado de futuros como antes. É claro, o dinheiro é mais rápido lá. Uma mexidinha que deu no dólar, você ganhou 50, 100, porque ele se movimenta muito rápido. Só que é o que eu falo, da mesma forma que ele vai a favor, ele vai contra, é na mesma velocidade. Então, aí vai de cada um. Mas eu acho que dá para deixar claro, explicar como que é possível operar com capital reduzido, principalmente pensando nas ações. Como escolher as ações? As ações que não têm um preço muito alto, 25, R$30 seria um bom limite para quem tem até 400, R$500. Acima de R$1.000, aí já pode operar com ativos com até uns R$40. A BBSE eu gosto bastante, eu opero ela todo dia. Ela também faz movimentos bem legais, dá boas oportunidades, ó, tá vendo? Ela sempre tem movimentos bem mais direcionais. Então, se você entra na operação, é bem difícil você passar calor. Igual essa operação aqui é uma que poderia ter dado um stop, porque ele estava abaixo da média, fez o boxinho branco indicando uma reversão de tendência e você ser estopado. Mas olha, por isso que eu falo, deixa o stop ali de 12 centavos, vai te estopar com 12 centavos, na próxima entrada você recupera esses 12 e ganha mais uma sobra. Então, é bem mais tranquilo operar dessa forma. Então, você tem esses ativos, igual ela custa R$34, vale nem pensar, porque ela se movimenta demais, é ótima, mas ela é extremamente cara. Não tem a menor condição de operar Vale, R$92. Essa daqui você tem que ter um ganho mínimo de 10 para pagar os custos. Então, quer dizer, você tem que operar ela com um alvo de pelo menos 20, 30 centavos para valer a pena. Então, não é interessante. Você consegue fazer isso em outras, não tá vendo? Ela também tem os movimentos bem fortes, consegue pegar bons trades, só que ela é muito cara. Então, uma que dá para tirar da lista de quem tem capital baixo. Então, ó, deixa eu colocar aqui alguns ativos. Amer 3, ETR4, que é o melhor de todos, porque tem bastante volatilidade, tem muito movimento. A BBSE 3, a BIF, apesar dela movimentar mais lentamente, ela também dá ótimos trades. NTCO, essa daqui entre só com um lote sempre, porque ela é arisca. YouTube é bom também, YouTube 4. Esses daqui,
Olha, já tem vários ativos que são bons para quem está iniciando, que são ativos com preço bom. Eu não gosto de fazer day trade em Bradesco, ele é muito morto, você fica muito tempo parado e fica perdendo oportunidade em outros ativos. Então, eu não gosto muito de fazer day trade em Bradesco, não. Então, assim, aí você tanto pode determinar esse alvo. Eu vou buscar 15 centavos por operação, não vou estender. Aí o dia que eu já tiver acumulado uma gordurinha, eu começo a estender. Então você busca 15 centavos, vai te dar inúmeras operações por dia. Certamente você vai sair positivo, dificilmente você não vai. A única coisa não adianta, andou 3 centavos querer colocar no preço de entrada, que aí você vai ser estopado. Não adianta, já aviso de antemão, porque eu sei que tem muita gente que faz isso, inclusive no mini índice, porque fica com medo, porque o ativo ele faz esses movimentos, né? Ele dá umas voltadinhas, então você tem que deixar seu stop quietinho lá. Coloca o seu alvo de gain, a hora que pegar o seu alvo de gain você sai. Se você entrar com mais lotes, aí você faz uma parcial com 5 centavos, com 10 centavos, o ideal seria pelo menos 10 centavos. Aí você coloca o stop na entrada, mas com um lote só, você colocar o seu stop na entrada é pedir para sair da operação sem nada e depois você vê ele fazer todo o movimento e você de fora. Então, é inteligente não fazer isso. E treina no simulador para entender a dinâmica das ações, vão ter papéis que mexem mais, outros são mais parados, mas dificilmente você não vai conseguir ter esse alvo de 10, 15 centavos, que o ideal é o seu alvo nunca ser menor do que o seu stop. Seu stop é de 12 centavos, o seu alvo mínimo tem que ser de 12 centavos, para ter um risco e retorno legal. O ideal seria o dobro, 12 centavos de loss para 24 centavos de gain. Esse aí é o melhor dos mundos, porque mesmo que você não tenha tanta assertividade nas suas entradas, você ainda consegue terminar positivo, porque você dificilmente teria que ser muito ruim para conseguir perder mais do que ganhar nessa situação. É difícil, tem que a maior parte das operações são ganhadores, né? Difícil ser igual aqui. Eu consegui achar um exemplo de um loss, quase todos os outros dando gain, então é difícil. Mas é isso, eu acho que eu esclareci. Algumas pessoas têm me chamado, porque eu sempre estou fazendo postagem no aplicativo do TC, para quem me acompanha dentro do TC, das minhas operações. Algumas pessoas pedem a entrada, mas eu não consigo, porque o meu operacional não tem como, eu não entro por preço, né? Num preço específico, é por indicador. Então, a hora que dá um sinal, eu faço a minha entrada. Então, não dá tempo de avisar que está dando a entrada. Então, tem que colocar o gráfico na tela, deixar ali 2 ou 3 ativos para você ficar de olho e acompanhando. A hora que for da entrada, você entra e faz a operação. Então, muitas pessoas estavam me pedindo isso. Mas com pouco, como que é a operação? Nem entendo como as ações funcionam. É muito mais simples que futuro. Tem muito menos intervenção, vamos dizer assim, do que está acontecendo fora, a não ser, claro, como a Petrobras. O presidente falou, o presidente da própria Petrobras foi demitido. Aí essas coisas fazem preço, aí o movimento fica doido, fica insano. Mas fora isso, não tem. É só fazer aquela análisezinha básica, todo dia de manhã. Minério de ferro, petróleo, tá como? Tá em alta, tá em baixa? Porque você já tem uma noção do viés do dia para dar preferência para essas operações. Na China, o minério está fechando em alta, né? A hora do mercado à vista, você vai dar preferência para as operações de compra. Mas vai ficar de olho, porque como a gente opera por indicador, vai dar operação de venda também. E é só deixar o stop ajustadinho, que não tem erro. Vai funcionar super bem, no geral. É muito mais positivo do que negativo, muito mais operações ganhadoras do que perdedoras, e só tem que tomar cuidado para não ficar naquele entre sai, entre sai, entre sai. Fez o seu ganho, para de operar, volta no dia seguinte, porque o que pode acontecer muitas vezes é o ativo, olha, fez esse movimento forte de alta, aí ele dá uma correçãozinha e logo ele volta. E aí você fica, entrei aqui, vendi, putz, voltou, me estopou. Caiu de novo, vou entrar de novo. Aí ele sobe, então não dá. Pegou um movimento longo feito esse aqui, desse ativo você fica de fora. Busca um outro ativo que você ainda não operou, para ver como está a movimentação dele, porque senão você fica aqui subindo, descendo e pegando poucos centavos que não paga nem os seus custos. Então é isso.
Se tiver qualquer dúvida, coloca no comentário. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva se fizer sentido para você. Ative as notificações para ser avisado quando eu postar novos conteúdos. Se tiver alguma sugestão ou comentário ou dúvida, só escrever que eu tento responder o mais rápido possível e estou à disposição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.